O processo TIG foi desenvolvido na década de 30, visando a soldagem do alumínio e suas ligas. Pelo alto índice de responsabilidade dos setores soldados, o processo deveria ter alta qualidade e ser confiável para acompanhar a tecnologia crescente na indústria aeronáutica, a primeira a fazer uso do processo. Atualmente, é utilizado com ótimos resultados em todos os setores industriais. Na época já era bastante conhecida a importância de um gás de proteção, como podemos observar nesta soldagem com eletrodos revestidos, ocorrendo o aparecimento do gás CO2 protegendo a poça de fusão. Após várias experiências, chegou-se à conclusão que o processo deveria fundir o metal base sob a proteção de um gás inerte, com um eletrodo não consumível que suportasse altas temperaturas do arco elétrico. Foi escolhido o metal tungstênio, pelo alto ponto de fusão, 3.400 graus centígrados, servindo de base para a formação e manutenção do arco elétrico durante a soldagem. O gás inerte, não se misturando com outros elementos, propicia uma melhor formação e manutenção do arco elétrico. Nesta experiência, notamos o aparecimento do arco elétrico somente após o envio do gás inerte. Na época do desenvolvimento do processo, foi usado o gás hélio, cuja característica principal é ser um gás inerte. Atualmente, o mais utilizado é o gás argônio, por ser um gás inerte e economicamente mais barato do que o gás hélio. A complementação do processo é feita pela fonte de energia, tocha para a fixação do eletrodo de tungstênio e envio do gás inerte até a zona de fusão. É importante conhecermos alguns conceitos. Estabelecemos a seguir uma comparação entre um circuito elétrico e um circuito hidráulico. Neste caso, obtemos dois valores, vazão da água e pressão da água. No circuito elétrico, um fluxo de elétrons flui com grande intensidade no polo negativo, em direção ao positivo. Esta vazão elétrica, semelhante à vazão da água, tem o nome de corrente elétrica, sendo conhecida como amperagem. A pressão da água no circuito hidráulico é medida em volts. Podemos a seguir resumir estas grandezas como sendo: vazão hidráulica igual a amperagem. Pressão hidráulica igual a voltagem. Dois tipos de corrente elétrica são usadas: corrente alternada e corrente contínua. A voltagem corrente alternada pode ser modificada para um valor necessário, utilizando-se um transformador para esta finalidade. Esta corrente é caracterizada por esta figura, com dois períodos distintos, o positivo e o negativo, que se invertem progressivamente. Cada período completo é chamado de ciclo. No Brasil, utilizamos 60 ciclos por segundo.
existindo uma mudança constante da polaridade, sendo impossível definir o polo negativo ou o polo positivo. O equipamento que recebe e fornece corrente alternada é o transformador de solda. A corrente contínua, por outro lado, é fornecida normalmente por geradores eletroquímicos, que não são indicados para se efetuar uma soldagem, como uma bateria ou uma pilha para uso doméstico. Para se efetuar uma soldagem com corrente contínua, utiliza-se equipamentos para a transformação da corrente alternada em contínua, sendo conhecidos como retificadores de solda. O funcionamento de um retificador segue o princípio da separação dos períodos positivos dos negativos, definindo a polaridade do equipamento de solda. Para se conseguir este efeito, usamos semicondutores ou diodos, que permitem somente a passagem de um período da corrente alternada, separando o negativo do positivo. A corrente contínua é unidirecional, percorrendo um só sentido, do polo negativo em direção ao positivo, provocando maior calor do polo positivo. Utilizando-se corrente contínua, com o polo negativo conectado ao eletrodo de tungstênio e o positivo ao metal base, podemos notar em alguns metais, como o alumínio, o aparecimento de uma camada de óxido, com ponto de fusão em torno de 2.200 graus centígrados. Invertendo-se a polaridade, efetuamos a limpeza da camada de óxidos. O polo positivo, ou seja, o eletrodo de tungstênio, fica com o maior percentual do calor do circuito, provocando a sua destruição durante a soldagem e a contaminação do cordão de solda. Neste raio-x, notamos a inclusão de partículas de tungstênio no cordão de solda. Para solucionar esse problema, usa-se a corrente alternada, tomando-se como base um transformador de solda. Utilizando-se corrente alternada, conseguimos um balanceamento do calor pela inversão constante da polaridade, juntamente com a quebra da camada de óxidos, conseguindo uma boa união metalúrgica. Mesmo com o uso do transformador, poderá existir o aparecimento de microporos no cordão de solda, ocasionados pela queda de potencial nos pontos neutros, durante a passagem de um período para outro. O complemento para o transformador deve ser a adição sobre a corrente principal de solda de uma alta frequência, evitando uma queda de potencial nos pontos neutros. O equipamento ideal para esta finalidade é conhecido como gerador de alta frequência, que eleva a mesma de 60 para mais de 1000 ciclos por segundo, possibilitando uma ionização constante do arco elétrico e um efeito compensador nos pontos neutros, evitando defeitos na soldagem. Outra função da alta frequência é propiciar uma boa ignição do arco inicial, evitando o contato do eletrodo de tungstênio com o metal base, o que provocaria contaminações no início da soldagem, sendo usado por este motivo também em uma corrente contínua. Nesta visualização, podemos comprovar o início do arco de solda sem um contato físico do eletrodo com o metal base. Pode-se concluir que para a soldagem de alumínio e suas ligas, magnésio, latão e bronze, o conjunto de equipamento deve possuir transformador como fonte de energia, gerador de alta frequência, tocha e gás argônio com regulador.
Para a soldagem dos aços carbono, inoxidáveis, aços ferramenta, titânio, cobre e ligas especiais, que não propiciam o aparecimento de óxidos refratários, o conjunto mais utilizado nessas aplicações é composto por retificador de solda, tocha e gás argônio com regulador. Para a soldagem de aços, titânio, cobre e ligas especiais, devemos conectar o polo negativo ao eletrodo de tungstênio e o polo positivo ao metal base, obedecendo o maior fluxo de elétrons em direção ao polo positivo e, consequentemente, uma maior porcentagem de calor no metal base. A voltagem em vazio do equipamento de solda deve estar situada entre 70 e 80 volts. Uma voltagem em vazio situada entre 70 e 80 volts, juntamente com a adição de alta frequência, propicia um bom início do arco de solda. A voltagem de solda não ultrapassa 30 volts. Tomando-se como base os dados apresentados, podemos definir que para a soldagem do alumínio e suas ligas, magnésio, latão e bronze, necessitamos da corrente alternada mais alta frequência. Para a soldagem dos aços carbono, aços inoxidáveis, aços ferramenta, titânio, cobre e ligas especiais, necessitamos de corrente contínua. A partir destes conceitos, os fabricantes de equipamentos para solda começaram a produzir no início da década de 70 equipamentos com características técnicas inovadoras, para acompanhar a evolução tecnológica e o aumento das aplicações no processo TIG. Os equipamentos passaram a ser mistos, ou seja, fornecem corrente contínua e corrente alternada, possibilitando a soldagem dos diversos metais. Possuindo circuito interno de refrigeração para a tocha, melhor distribuição dos controles no painel do equipamento, temporizador de pré e pós-vazão, aumentando consideravelmente a qualidade do cordão de solda. Para uma melhor performance, é importante sabermos que em todo equipamento elétrico ocorrem perdas, tanto maiores quanto maior for a amperagem usada. Estas perdas elevam a temperatura do equipamento, limitando a amperagem. Por este motivo, todo equipamento utiliza um sistema de exaustão para a retirada do calor gerado. É importante obedecer às características técnicas do equipamento, evitando um acréscimo excessivo da temperatura dos componentes com uma possível queima dos mesmos. O processo é conhecido mundialmente como TIG, o que significa tungstênio inerte gás. Neste processo, a fusão dos metais é conseguida através de um arco elétrico, formado pelo eletrodo de tungstênio não consumível e o metal base, protegidos do meio ambiente por uma atmosfera de gás inerte. As funções básicas do gás argônio são provocar uma boa ionização do arco elétrico, proteger o tungstênio e a poça de fusão do meio ambiente, evitando a sua oxidação. Podemos constatar que o processo TIG consiste em uma zona de intenso calor protegida do ar atmosférico e controlado pelo soldador. O tipo de metal de adição correto é fundamental para um ótimo resultado final. Para se obter bons resultados no processo TIG, é importante a consulta a manuais técnicos para uma boa seleção da vareta ideal. Em alguns casos,
Podemos efetuar uma boa soldagem simplesmente fundindo os metais entre si. Esta condição só é aconselhável para chapas com espessuras abaixo de 3 mm. O sucesso industrial do processo TIG está diretamente ligado ao aumento da utilização do alumínio e do aço inox, sendo o sistema mais empregado para a soldagem desses metais. A ferramenta principal para o soldador TIG consiste na tocha de solda. Existem vários modelos para as mais variadas aplicações, com tamanhos e pesos, que proporcionam melhor controle operacional e uma maior sensibilidade, podendo ser refrigerada para aumentar sua capacidade de trabalho. Microtochas, utilizadas para a soldagem de chapas finas e peças com dimensões reduzidas. Tochas flexíveis que facilitam o posicionamento em aplicações especiais. Tochas retas para automatização. O eletrodo não consumível de tungstênio pode ser de vários tipos e diâmetros, conforme a aplicação e o metal a soldar. O eletrodo puro é identificado pela ponta verde, sendo indicado para a soldagem de alumínio e suas ligas, magnésio, latão e bronze, utilizando-se corrente alternada e alta frequência. Neste caso, o tipo de ponta deve ser com um ângulo de afiação de 90 graus. Na corrente alternada, ocorre a inversão constante da polaridade, sendo que no momento da polarização do eletrodo, no período positivo, este recebe mais calor, tomando uma conformação esférica no decorrer da soldagem. Nesta imagem, podemos comprovar visualmente a manutenção da ponta esférica do tungstênio puro, utilizando corrente alternada. Para a soldagem em corrente contínua, o eletrodo indicado contém 2% de tório, o que proporciona uma maior emissão de elétrons, facilitando a abertura e manutenção do arco. A afiação desse tipo de eletrodo deve ser efetuada com um ângulo médio de 40 graus, com o sentido da afiação conforme mostrado no desenho. Este tipo de ponta é conservado intacto no decorrer da soldagem, pois o eletrodo é alimentado continuamente pelo polo negativo, proporcionando uma maior zona de calor no metal base. Nesta imagem, é fácil identificar o tipo de ponta usada em corrente contínua, utilizando-se eletrodo de tungstênio com 2% de tório. Caso ocorra a contaminação do eletrodo de tungstênio pelo contato na poça de fusão ou toque na vareta de adição, o mesmo deve ser limpo, imediatamente removendo-se a parte contaminada e fazendo-se uma nova ponta. Os acessórios principais da tocha são bocais refratários com diâmetros variáveis provocando uma menor ou maior proteção de gás. Bocais especiais para aplicações específicas facilitando a operação de soldagem.
Difusores de gás, compatíveis com o diâmetro do tungstênio a ser usado. Pinça porta-eletrodo, de diâmetros e comprimentos variados. Bujões de aperto do tungstênio e vedação do gás. Após a correta especificação do tipo e diâmetro do eletrodo, bocal, difusor e pinça, a montagem da tocha é a seguinte. Primeiro, monta-se o difusor de gás. Segundo, o bocal refratário. Terceiro, a pinça com o eletrodo escolhido. E por último, aperta-se o bujão. Normalmente, o eletrodo de tungstênio deve sobressair do bocal em média de 3 a 5 milímetros. Para obtermos uma maior proteção gasosa, foi desenvolvido um difusor de gás especial, conhecido como Sistema Gaz-Lens. Nesse sistema, o aparecimento de microfeixes de gás oferece maior proteção com o mesmo fluxo usado no sistema convencional, sendo indicado para a soldagem dos aços inoxidáveis, titânio, moldes e ferramentas. Os parâmetros para a montagem correta da tocha podem ser obtidos com o auxílio de manuais técnicos. Dois modelos de reguladores de pressão são normalmente usados, com manômetro de vazão ou fluxômetro de coluna. Utiliza-se reguladores de vazão e fluxômetros projetados para reduzir a pressão do cilindro a qualquer valor desejado, mantendo a vazão do gás constante, ficando normalmente entre 5 a 8 litros por minuto. A quantidade de gás de proteção está proporcionalmente ligada ao diâmetro do tungstênio e ao bocal utilizado. A leitura da vazão é feita em litros por minuto. Na soldagem de metais com alta dissipação térmica como o cobre ou alumínio, a utilização de misturas de hélio e argônio possibilita um acréscimo da voltagem do arco, como podemos identificar neste gráfico, provocando uma maior transferência de calor. No processo TIG, podemos obter ótimos resultados se obedecermos às técnicas de preparação e desenho das juntas a serem soldadas. Para o início da fusão, devemos efetuar um movimento circular mantendo a altura média do arco entre 2 e 3 milímetros, a fim de pré-aquecer o metal e provocar o aparecimento da poça de fusão. Uma vez formada a poça de fusão, posicionar a tocha em um ângulo de 15 a 20 graus, obedecendo a direção de soldagem. O metal de adição deve estar depositado na borda dianteira da poça de fusão,
com um ângulo de 15 a 20 graus, em relação à superfície do metal base. É importante procurar manter a ponta da vareta protegida pelo gás inerte. Convém ressaltar que, em situação que necessita de um bom controle por parte do operador, este deve trabalhar sentado sempre que possível, conseguindo o melhor ponto de equilíbrio e maior sensibilidade na soldagem. Para se evitar falhas de penetração na raiz da solda, é aconselhável o uso do processo TIG, como o primeiro passe de raiz, evitando possíveis defeitos na região. A complementação pode ser efetuada com o processo MIG-MAG, ou eletrodos revestidos. Utilizando-se um gás de proteção para a raiz, a qualidade total da soldagem é comprovada com estas imagens. Para conseguirmos uma raiz sem oxidação, o melhor método consiste na proteção da raiz através de um gás inerte. Para a soldagem de chapas finas, deve-se usar dispositivos para fixação, que evitem distorções, bem como atuar como dissipadores de calor, possibilitando soldas mais homogêneas e uniformes. Não é aconselhável o uso de dispositivos de aço, pois podem trazer efeitos magnéticos negativos nas proximidades da solda, distorcendo o arco elétrico. Devemos considerar o pré-aquecimento em peças com grandes massas metálicas ou grandes espessuras, evitando-se efeitos negativos na soldagem. Pela sua versatilidade, o processo TIG é utilizado para a recuperação de várias peças industriais, podendo soldar a maioria dos metais. As distorções do metal base são menores com relação a outros processos, motivado pela alta concentração do arco de soldagem, propiciando uma zona afetada pelo calor de menor intensidade. Esta condição permitiu uma grande evolução na soldagem de chapas finas, em particular nos segmentos industriais que utilizam o aço inoxidável. A visibilidade proporcionada é total, possibilitando ao